Acredite se quiser, tropas russas estão deixando o país sob o olhar atento dos guardas de fronteira ucranianos. Enquanto isso, Putin envia uma mensagem urgente a Washington com uma proposta que exige atenção. Qual é o real interesse do Kremlin por trás desse gesto? E o que mais está por vir? A máquina de guerra de Moscou não para. Novos alvos estão na mira, com bilhões sendo investidos em mais uma ofensiva. Quem será a próxima vítima dessa escalada e como podemos evitar que o pior aconteça? A fronteira leste está em alerta máximo. A Lituânia exige um plano B para este outono, enquanto Bruxelas testa a prontidão de seus aliados. 2 países já foram riscados da lista de possíveis cenários de conflito. Essas e outras informações cruciais do início desta terça-feira, 23 de setembro, você confere aqui, com exclusividade e profundidade. Este é o Nesta, o noticiário que traz as últimas atualizações sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo, com antecedência e clareza que outros não oferecem. Tudo o que você precisa saber hoje, agora, sem rodeios. As forças russas estão se retirando. Após manobras militares, abandonaram completamente a Bielorrússia e voltaram para a Rússia, sem registros de provocações perto da fronteira com a Ucrânia. Autoridades ucranianas confirmam: todos os incidentes ocorreram bem dentro do território bielorrusso, sem invasões ou ataques dissimulados. Mas a vigilância não pode relaxar. Para Kiev, a fronteira com a Bielorrússia é tão estratégica quanto a linha de frente com a Rússia. Serviços de inteligência, Ministério da Defesa e guardas de fronteira mantêm uma presença ativa nas redes para conter qualquer tentativa de desestabilização. Até o momento, não há movimentação de tropas ou equipamentos em direção à Ucrânia, mas um detalhe não pode ser ignorado: a Bielorrússia mantém, desde 2022, um contingente simbólico próximo à fronteira, uma tática para simular ameaças vindas de Kiev. Outro ponto-chave: os exercícios Anzapad 2025 contaram com um número irrisório de soldados russos, realizados em áreas remotas e classificados como defensivos. Uma fachada de moderação, mas com condições bem definidas. Moscou anuncia que, após 5 de fevereiro de 2026, está disposta a manter voluntariamente os limites do Tratado New START por mais um ano, desde que os Estados Unidos façam o mesmo e preservem o equilíbrio das forças nucleares. Depois dessa data, a decisão dependerá das circunstâncias. Agências de inteligência foram instruídas a monitorar de perto cada movimento americano, especialmente em relação ao arsenal coberto pelo tratado e aos planos de expansão do sistema antimíssil dos Estados Unidos, incluindo a possível instalação de interceptadores no espaço. O New START é um acordo que limita o poderio nuclear ofensivo de ambos os países, estabelecendo tetos para mísseis intercontinentais, submarinos nucleares, bombardeiros estratégicos e suas ogivas. Mas há um aviso contundente: para o Kremlin, a militarização do espaço pelos Estados Unidos seria uma ameaça à estabilidade global. Traduzindo, a generosidade russa tem prazo de validade. Um passo em falso de Washington, e a autolimitação evaporará instantaneamente. Enquanto isso, a Moldávia se torna o novo campo de batalha silenciosa do Kremlin. Segundo Bloomberg, desde a primavera, Moscou orquestra um plano para interferir nas eleições de 28 de setembro, com o objetivo de desviar o país do caminho europeu e minar a presidente Maia Sandu e seu partido, Ação e Solidariedade. As táticas são previsíveis, mas letais: fraude eleitoral com votos importados, protestos de rua manipulados, enxurrada de desinformação em redes como Telegram, TikTok e Facebook, além de chantagem contra funcionários públicos com materiais comprometedores. Há ainda o recrutamento de jovens de academias de artes marciais e criminosos para provocar distúrbios no dia da votação e depois, seja para forçar a renúncia de Sandu em caso de derrota, seja para deslegitimar sua vitória. O objetivo é cínico: simular um processo democrático enquanto, na verdade, se busca enfraquecer o apoio à líder moldava. As autoridades locais não ficam paradas. 443 canais no TikTok foram bloqueados, e mais de 5 milhões de lei, cerca de 250 mil euros, em fundos corruptos destinados a subornar partidos e compras de votos foram apreendidos. Sandu é clara: o Kremlin quer transformar a Moldávia em uma peça de pressão contra a Ucrânia e em uma plataforma para ataques híbridos contra a União Europeia. Fontes europeias complementam: a participação eleitoral deve ser alta, semelhante à do ano passado, com um orçamento de campanha que pode chegar a 1% do PIB, cerca de 150 milhões de euros. Esse mesmo roteiro já foi ensaiado na Geórgia e na Romênia.
A aposta para 28 de setembro é simples: se o plano der certo, Chisinau mergulhará no caos de ruas e fake news; se falhar, o país reforçará sua trajetória pró-UE. A questão é se a Moldávia aguentará o impacto de uma campanha eleitoral onde dinheiro, bots e milícias são usados como armas. A Polônia, por sua vez, não hesita em abater qualquer ameaça que viole seu espaço aéreo. Mas e nas zonas cinzentas, como o recente sobrevoo de caças russos perto da plataforma Petrobaltic, no Mar Báltico, sem invadir formalmente o território? Nesse caso, a dúvida persiste: será que o próprio primeiro-ministro polonês está dando margem para manobras de Putin? Em situações ambíguas, como a incursão de jatos russos próximo à plataforma, mas fora das águas territoriais, a cautela é obrigatória. Cada ação deve ser calculada para não agravar o conflito. Por isso, a coordenação constante com os aliados é essencial. A Estônia, por exemplo, denunciou a violação de seu espaço aéreo por 3 aeronaves russas, um teste claro da resiliência da OTAN. O Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir o incidente, enquanto Moscou nega tudo e acusa o Ocidente de aumentar as tensões. A Polônia não esquece como tudo começou. Na noite de 10 de setembro, mais de 20 drones russos invadiram seu espaço aéreo, além de 2 caças se aproximarem perigosamente da zona de segurança da Petrobaltic. Varsóvia aprendeu a lição e mantém o dedo no gatilho. A OTAN se articula para definir respostas coordenadas, especialmente na flancos nordeste, onde a linha entre provocação e confronto direto é tênue. Analistas alertam: a situação pode escalar para um enfrentamento aberto. Os aliados buscam estabelecer protocolos claros sobre quando e como agir com mais firmeza, desde derrubar instalações militares russas que violem espaços aéreos até se preparar para cenários de agressão em larga escala. O tempo de hesitação pode estar acabando. Imagine o cenário: de repente, homens verdes sem insígnias aparecem em ilhas estratégicas do Golfo da Finlândia ou no Báltico, repetindo o roteiro já ensaiado na Crimeia. Não é ficção, é um aviso que paira sobre a Europa, enquanto a OTAN se prepara para reagir com velocidade cirúrgica. Cada movimento de Moscou é calculado para testar limites, e cada hesitação ocidental pode ser interpretada como fraqueza. Enquanto isso, no Oriente Médio, a tensão atinge o ponto de ebulição. Benjamin Netanyahu bate o punho na mesa com uma declaração contundente: não haverá Estado palestino. Para ele, qualquer concessão após 7 de outubro de 2023 seria uma recompensa ao terrorismo. O primeiro-ministro israelense não esconde o orgulho de ter, por anos, barrado a criação da Palestina, apesar da pressão esmagadora, interna e internacional, e garante que a expansão dos assentamentos em Judeia e Samaria não apenas continuará, como se intensificará. Duplicamos o número de comunidades judias nessas terras, e não recuaremos, afirma, desafiando o mundo a reagir. Mas a reação já começou. Em um domingo histórico, Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconheceram oficialmente a Palestina. A França, acompanhada por outras capitais europeias, se prepara para seguir o exemplo já na segunda-feira. Paris, em parceria com Riad, reúne dezenas de líderes sob a bandeira da solução de 2 estados, um movimento que expõe as fraturas no Ocidente. Enquanto a Alemanha, cautelosa, condiciona o reconhecimento a um último passo, e não o primeiro, no processo de paz, os Estados Unidos deixam claro: qualquer reconhecimento unilateral por parte de aliados é inaceitável. Não é o momento, ecoa Washington, enquanto Berlim e Roma preferem esperar, temendo que um gesto precipitado detone uma crise diplomática irreparável. Os debates, porém, vão além das declarações. Acusações cruzam o Atlântico. O professor Clemens Fischer, da Universidade de Colônia, critica duramente a Alemanha por perder uma oportunidade histórica. O país poderia ter reconhecido a Palestina sob condições rígidas, libertação imediata de reféns, renúncia à violência contra Israel ou uma revisão radical da retórica do Hamas. É como tentar ressuscitar um paciente em coma com um desfibrilador, compara, em referência aos acordos de Oslo, há muito enterrados pela desconfiança mútua. E enquanto o mundo árabe e a Europa se dividem, a frente oriental da OTAN se articula em silêncio. 7 nações, Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Polônia, Romênia e Bulgária, se reúnem em videoconferência de emergência, com a Ucrânia como convidada de honra. O tema? Fechar brechas críticas, como blindar o espaço aéreo contra enxames de drones baratos, erguer muros de drones nas fronteiras leste da UE e, acima de tudo, testar quem está realmente preparado para agir em tempo real. Budapeste e Bratislava, notadamente ausentes,
revelam uma fratura perigosa. Não excluímos consultas mais amplas no futuro, admitem fontes em Bruxelas, mas, por ora, só os que estão na linha de frente decidem. A Litânia, impaciente, empurra um plano B ousado para desbloquear as negociações de adesão da Ucrânia à UE, paralisadas pelo veto húngaro. A lógica é implacável. Se um país cumpre os critérios e um único membro, no caso, Orbán, usa seu poder de bloqueio como arma política, seguimos em frente sem ele. A proposta? Avançar de forma informal agora, formalizar depois. A dinâmica não pode parar, insistiram diplomatas em Bruxelas, cientes de que cada dia de atraso é um presente para o Kremlin. E falando em Kremlin, a vergonha viraliza na Rússia. Em Nizhnevartovsk, o prefeito Dmitry Koshenko visita uma escola com o teto vazando há meses e, em vez de soluções, solta uma frase que inflama a população: ninguém sabe por que isso acontece. A água continua caindo, as promessas evaporam, e a raiva do cidadão se acumula. Quem será responsabilizado? Quando isso vai acabar? Questionam, sabendo que, na Rússia de hoje, respostas são tão raras quanto a justiça. Enquanto isso, na tranquila Saint-Hilaire, na França, um evento peculiar rouba a cena, o Ampuchar Ícaro 2025, uma parada aérea onde pilotos vestidos em trajes históricos desafiam a gravidade, um contraste irônico com o caos que se alastra além das fronteiras europeias. Mas é a Moldávia que acende o sinal de alerta vermelho. A presidente Maia Sandu não tem meias palavras. O Kremlin quer transformar nosso país em uma plataforma de pressão contra a Ucrânia e em trampolim para ataques híbridos contra a UE. O roteiro já foi testado na Geórgia, na Romênia e agora Kishinev está na mira. Se o plano der certo, a Moldávia afundará em caos urbano e será inundada por desinformação. Se falhar, o país acelerará sua adesão ao bloco europeu. A escolha é nossa, avisa Sandu, enquanto os olhares se voltam para Bruxelas e para Moscou.